Bem, a partir desse momento, então, já estamos gravando. Então, boa noite a todos. Vamos continuar nossa toada. Hoje tem bastante coisa, hein? Bem, eu vi que eu recebi vários trabalhos. Até então, todos estão bons. A partir de amanhã já estou corrigindo, ok? Bem, semana passada a gente disse que o produto básico para qualquer projeto de engenharia é a planta topográfica. No nosso caso, como é um projeto de uma rodovia, a planta topográfica geralmente está na escala de 1 para 1.000, 1 para 2.000, até 1 para 5.000. E, às vezes, abrange um trecho muito maior do que essa pequena planta que a gente está adotando aqui no nosso exercício. O que a gente vai conversar hoje? Hoje é o seguinte: a gente tem que definir, nesse momento, em cima da planta, sobre a planta, um traçado viário. O que é um traçado viário? Um traçado viário é um caminho, é um segmento que une dois pontos. Bem, esse traçado viário pode ser imposto de um ponto origem até um ponto de destino, como ele pode ser de ligação entre duas vias já existentes. Nosso exercício aqui vai ser bem simplório, quer dizer, o nosso TP, que a gente vai unir 4 pontos, definindo um traçado viário, um caminho. Esse é o assunto de hoje. Então já está dito aqui, uma rodovia percorre o relevo do terreno, passando por pontos de interesses ou de interseção, que é o ponto PI, ponto de interseção, de modo a unir a origem ao destino, ao que denominamos de traçado da via. Para a definição do traçado, alguns elementos são necessários. Aqui eu listei apenas alguns, os mais importantes, mas num escritório de engenharia da área de projetos de rodovias, viários, às vezes vai ter muito mais elementos a serem analisados. Alguns elementos, então, vão ter estudos de tráfego, o tráfego, vamos dizer, atual, e uma projeção do tráfego futuro para essa via. O estudo de viabilidade técnico-econômica. Aqui na apostila, inclusive, poderia ser o último item, porque acaba sendo uma definição de quanto vai custar essa obra, né? Se é viável ou não. Estudos hidrológicos, estudos, levantamentos topográficos, estudos geológicos e geotécnicos. Então, são os estudos básicos para qualquer projeto rodoviário. Destes elementos básicos, alguns projetos vão ser construídos e outros documentos também para que isso seja executado. Aqui, então, tem uma listagem de alguns projetos. Geralmente, esses projetos são construídos por técnicos na área, por exemplo, técnicos de estradas, técnicos na área de trânsito, técnico de edificações e engenheiros. Engenheiros de transportes, engenheiros civis, engenheiros agrimensores, pessoal da área de agrimensura e cartografia. Então, são geologia, né? Pessoal da área de geologia, são os profissionais que vão estar envolvidos nesses projetos. Então, basicamente, são o projeto geométrico, que é o foco desse nosso manual. Aqui, basicamente, a gente está tratando de geometria. O projeto de terraplenagem, que vai envolver geometria e geotecnia. Então, nós vamos ter um assunto deste na aula número 8. Projeto de terraplenagem de obras de arte correntes. Projeto de drenagem. Isso a gente vê rapidamente no desenho da seção transversal, mas é um projeto específico também. Projeto de pavimentação, provavelmente vocês vão ter uma noção disso em Estradas 2. Projetos de obras de artes especiais, aqui entra muito da atividade realmente do engenheiro civil, que às vezes é projetar uma ponte,
né? Um posto de pedágio, uma coisa nesse sentido. Projetos de interseções, de retornos e acessos. A gente vai ter uma noção disso na aula número 9. Projetos de obras complementares. Por exemplo, um posto de pedágio, pode-se dizer qual é uma obra complementar. Projeto de sinalização. Aqui já é um projeto bem específico, destinado geralmente a um engenheiro de transportes, mas aqui a gente vai ter uma noção também, na aula número 10. Aqui, um pouco antes da gente definir o traçado, talvez um projeto da desapropriação e os documentos inerentes a essa desapropriação. Projeto de instalações para operação da rodovia. Agora, alguns documentos que são construídos, por exemplo, tudo amarrado nisso tem a seção de orçamento. Aqui, inclusive, no nosso departamento tem uma disciplina, eu acredito, não sei se vocês têm algo parecido, que é de produção, custos e orçamentos, para dar preço nas obras, né? No caso específico nosso é uma obra viária, então tem uma disciplina aqui no nosso curso específica para isso. Um plano de execução dos serviços, tanto de projeto executivo quanto do projeto em si mesmo, a construção do projeto e o executivo. Documentos relacionados à licitação de obras, talvez um setor específico também para isso. E outros documentos, documento importante é estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental. Então, vários desses documentos são construídos quando se deseja fazer um projeto viário do nada. Então, gera um catatal assim de documentos. Aqui agora eu vou abrir rapidamente um site que é o seguinte: para se construir todos esses documentos, a gente segue algumas normas e padrões. Quem que define essas normas e padrões, no caso do Brasil? É o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Qual setor específico? Se chama IPR, Instituto de Pesquisas Rodoviárias. É esse site que eu vou abrir aqui, para que a gente possa navegar um pouco. Aqui, então, já tem o tal do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. E dentro desse site, tem aqui o IPR, Instituto de Pesquisas de Transportes, IPR. Vou navegar aqui rapidamente, pessoal. Ó, nessa página tem algumas abas. E aqui eu vou navegar especificamente em normas e manuais. Eu vou abrir aqui a parte de normas. Vejam, senhores, que aqui nós temos uma quantidade extensa de normas relacionadas à área de infraestrutura. Especificação de serviço, métodos de ensaio. Provavelmente vocês já fizeram a disciplina de mecânica dos solos. Se não fizeram a disciplina, vão fazer. Eu vou abrir aqui, então, por exemplo, na aba método de ensaios. Veja que tem um número aqui, 173, quer dizer, tem aqui 173 normas relacionadas a métodos de ensaio. Então, eu estou navegando aqui em alguns métodos de ensaio. Vou abrir aqui uma qualquer, uma aleatória agora, nem estava, por exemplo, uma talvez que vocês já até fizeram na disciplina de mecânica dos solos. Por exemplo, de agregados, análise granulométrica, quer dizer, do tamanho dos grãos. Como é que se faz a análise granulométrica dos agregados? Então, lá no laboratório de solos, provavelmente da cabeça, não é da cabeça do professor que se faz os ensaios. Então, tem toda uma receita de bolo específica, né, para se fazer o ensaio. Então, esse mesmo ensaio que é feito, por exemplo, aqui no Cefet, é feito em Minas Gerais como um todo, como é feito no Brasil como um todo, para justamente ter o mesmo os resultados de acordo com a norma. Então, são normas específicas. Eu abri aqui uma específica de análise granulométrica. Basicamente, o jeitão das normas é bem parecido. Tem um resumo, tem um sumário
explicando qual o objetivo da norma, né? Algumas referências que definem essa norma, algumas definições, conceitos e definições, a aparelhagem necessária para esse ensaio, e assim vem o passo a passo do ensaio. Então, eu abri aqui só para vocês terem noção que todos esses ensaios, eles são padronizados. É aquela conversa que eu tive outro dia, no último encontro com vocês, dizendo o seguinte: a gente tem que saber aonde busca as coisas, né? Não é, Arthur, mas é necessário saber isso aqui tudo. Não, não é necessário saber tudo, é necessário saber aonde estão as coisas. Então, quando você for o engenheiro responsável por algum ensaio tecnológico, provavelmente você vai ter que saber de alguma dessas normas. E provavelmente, quando você for comprar um serviço, você vai ter que comprar e exigir no contrato: siga tal norma. E que norma é essa? É essa que eu estou mostrando para vocês, algumas dessas. E que são várias, né? Relacionadas tanto a solos, aqui tem a área de concreto também, tem a área do pavimento, né? Dos asfaltos, todos os ensaios relacionados a, à obra rodoviária. Eu vou voltar aqui, então nós abrimos aqui a aba Normas. Agora eu vou abrir uma outra aba, que é de manuais, no mesmo site do DENIT, manuais. Aqui a gente observa, nesse site, inúmeros manuais. São muitos mesmo. E são manuais já, vamos dizer, sedimentados na literatura brasileira. Quer dizer, ninguém está inventando nada mais aqui. É muito, inclusive, para a informação dos senhores, muito da referência que a gente tem bibliográfica da área rodoviária foi meio Ctrl+C, Ctrl+V de normas e padrões americanos. Então, esse material brasileiro ele já está sedimentado na literatura. Então, os escritórios de engenharia o seguem. No caso específico dos estados, isso é seguido pelo DER, os departamentos de estradas de rodagem de cada unidade da federação. Então, eu vou abrir aqui rapidamente alguns. Eles são muito extensos, tá, pessoal? A gente vai usar alguns aqui. Por exemplo, Manual de Projetos de Interseções, eu vou navegar por esse manual mais para frente. Mas tem outros, por exemplo, Manual de Pavimentos Rígidos, né, de concreto. Já tem Manual de Pavimentação, que eu não estou vendo aqui, Manual de Pavimentação. Manual de Projetos de Interseções. Deixa eu abrir um aqui aleatório. Por exemplo, de pavimentos rígidos. Então, esses PDFs estão todos disponíveis, né? Porque é um órgão de governo, então ele tem que proporcionar esses manuais de forma gratuita. Aqui, então, abre um manual de pavimentos rígidos, só para exemplo, tá? Isso não é um assunto de hoje. Os manuais, geralmente, eles têm mais de 10 anos, porque, como eu disse, às vezes não teve, às vezes, uma mudança tecnológica no assunto em si. Então, por exemplo, de 2005, esse manual, por acaso, ele tem 238 páginas. Então, muitas vezes, dentro do escritório, pessoal, de engenharia, dessa área, vai ter um cara lá, um sujeito lá que vai ser especialista, por exemplo, em pavimentação. É o objetivo aqui da disciplina? Não. É o objetivo, estou tentando reforçar, saber onde existe esse material. E aí, lá na frente, é o momento de declinar sobre um material desse, caso vocês virem a atuar, por exemplo, sobre pavimentos rígidos. Igual a esse pavimentos rígidos, existem muitos outros, de estudos de tráfego, de drenagem. Por exemplo, vou abrir o manual de drenagem. Cada mundo que se abre, pessoal, a gente acha outros mundos. Essa que é a verdade. Então, o manual de drenagem, as capas são mais ou menos do mesmo jeitão, estão vendo? Do DENIT.
E esse já também é bem extenso, 337 páginas, de 2006. Ah, Tuller, é isso que é usado? É sim, é isso que é consultado, que é usado como norma e padrão. É bem extenso, pessoal, e não é o objeto também de hoje. Isso aqui, cada manual desse aqui abre, por exemplo, numa disciplina. E outros mais aqui. Deixa eu abrir um outro interessante, um último aqui, que é o glossário de termos técnicos. Isso eu até citei outro dia. Ah, eu estou com dúvida, por exemplo, o que é uma sarjeta? Então, tem um dicionário específico, um glossário de termos técnicos. Esse vai ser o último que eu vou abrir, tá, pessoal? Então, aqui é um glossário de termos técnicos. Eu quero saber, por exemplo, o que é uma sarjeta. Ó, sarjeta. Então, sarjeta é um dispositivo de drenagem superficial construído na plataforma. Aí tem que. O que é plataforma? Aí tem que pesquisar o que é plataforma, que é onde vai assentar a rodovia, tá, pessoal? Com a finalidade de conduzir longitudinalmente, quer dizer, no sentido da via, para um local próprio, as águas que caem sobre a via. Então, para todas as definições da área rodoviária, provavelmente vocês vão achar aqui. Também é um manual bem extenso, quase 300 páginas. Então, aqui é onde agrega todos esses conceitos. Vou fechar aqui. Então, voltando ao nosso beabá aqui, de todos esses projetos e todos esses elementos que vão ser necessários, é mais na frente que o engenheiro vai se especializar numa determinada tarefa. Eu tenho conhecidos e amigos, por exemplo, engenheiros civis, que, por exemplo, a minha área de atuação é só projetar ponte. Ele só faz ponte. Então, ele é subempreitado, ele é subcontratado. Ah, eu sou especialista, por exemplo, em desmonte de rochas. Então, tem áreas especialistas dentro da especialidade estradas. Ah, Tuê, mas eu não sei ainda qual que eu vou ser. Então, por isso que quando a gente não sabe ainda o que a gente vai ser, né? A gente tem que ver de forma genérica, igual a gente está vendo aqui, e a gente está percebendo que existem outros mundos dentro desse mundo, tá ok? Bem, sobre tudo que eu já comentei, alguma curiosidade, alguma dúvida? Any question? Estão entendendo? Não estou entendendo nada? Tá, mas como é que eu faço então o meu traçado? Um traçado simples. A gente pode considerar então para o nosso traçado, nosso exercício aqui, nesse momento apenas a topografia. Então vamos aqui a um pouco mais de teoria. Como que a gente vai definir um traçado viário então? O traçado viário deve respeitar uma classificação técnica, baseada em dois parâmetros. Então, o modo mais simplório para a gente começar a definir um traçado, primeiro é definir qual seria a classe da minha rodovia, ok? Bem, a classe, ela vai de uma classe pior até uma classe melhor. Como assim de uma classe pior ou até melhor? De uma classe que o usuário ele aceite parâmetros mais frágeis até parâmetros, vamos dizer, mais sofisticados. Logicamente que esses parâmetros dentro de segurança. Então, nós estamos falando aqui que mesmo sendo uma rodovia mais simples, até uma rodovia mais bam, todas elas têm que respeitar parâmetros de segurança. Bem, quais são esses dois parâmetros básicos? Vai ter o volume de tráfego atual e futuro e o relevo da região. Então, se começa definindo o traçado a partir da classe que vai ser considerada. Então, nós temos aqui da classe, vamos dizer, classe 4, que vamos dizer é a mais simples, onde eu tenho pista simples, uma velocidade de projeto menor, uma largura de faixa de, de, de trânsito também mais estreita, e a rampa máxima
que a gente vai ver mais adiante também isso, de menor que 6%. Até uma classe, por exemplo, 1 ou classe especial, nós estamos falando já de uma pista dupla, com controle total ou parcial de acessos, quer dizer, não pode entrar qualquer veículo de qualquer maneira nessa via, é uma velocidade de projeto até maior, e a proporção que isso vai aumentando de classe também permite, claro, que o volume diário médio seja cada vez maior. No Brasil, pessoal, nós temos pouquíssimas rodovias de classe 1 ou classe especial. Nós temos, por exemplo, a Washington Luiz, em São Paulo. É uma rodovia de classe 1 ou classe especial. A rodovia dos Bandeirantes. Já, por exemplo, a rodovia 381, já é uma rodovia que não é de classe especial, é de classe, por exemplo, 1B, e em determinados trechos de classe 2. Então, com base nesse volume de tráfego, que é o número de veículos que passa, e o relevo, que pode ser plano, ondulado ou montanhoso, a gente vai fazer a escolha ou a definição dessas classes. Bem, em função dessas classes, mais adiante, vão vir os parâmetros. Que parâmetros são esses? É o raio, por exemplo, o raio de curvatura, o raio da curva, definições de rampas, de inclinações. Então, esses assuntos a gente vai discutir mais adiante, não hoje. Então, o primeiro entendimento que a gente vai ter é que as rodovias são classificadas de acordo com o volume de tráfego e a região, o relevo da região. Curiosidades sobre esse assunto? Perguntas? Não, professor. Ok? Professor, Diga, Adriano. não, é o Luiz, o Adriano é o outro. Diga, Luiz. Quando você comentou um pouco sobre sempre ter que ter segurança, Sim, mas, por exemplo, tem algumas rodovias aqui no entorno de Curveiro que não tem nem acostamento. sim. Existe, tipo assim, uma categorização que considere isso seguro? Não, se ela não tem acostamento, é que ela foi mal construída. Então, ela deveria ter Ah, tá. acostamento, tá? Então, as Entendi. rodovias que são projetadas, segundo a norma, segundo o combinado, né? Elas devem ter acostamento, sim. Aí nós estamos falando, talvez, Luiz, de rodovias de caráter municipal, às vezes, ou caráter vicinal, que às vezes não segue um certo padrão. Por exemplo, às vezes uma ligação de uma rodovia, vamos dizer, estadual para uma cidade menor. Então, às vezes, são rodovias realmente que apenas joga-se o pavimento sobre uma rodovia que foi existente, que era estrada de chão, né? E aí nem se fez acostamento. E isso é muito comum no Brasil, né? Muito comum. Aqui no caso, a gente está Faz falando sentido mesmo. de rodovias que têm que ter parâmetros mínimos. Mesmo que ela seja mais simples, vamos dizer, ou mais de um terreno mais acidentado, ela tem que seguir parâmetros de projeto. Ok? Entendi, obrigado. Ó, então, mesmo que a gente tenha que considerar todos aqueles elementos que eu citei agora há pouco, da drenagem, da geologia do local, a gente vai considerar agora, vou passar uma transparência aqui, a gente vai discutir apenas o relevo do terreno. Quer dizer, é só o relevo? Não, precisa de fazer outras análises. Mas nesse caso, nosso exercício aqui, vamos considerar, a princípio, o relevo, para a gente começar a conversar e definir um traçado mínimo. Eu vou projetar aqui uma outra transparência. Imagina essa situação. Opa, só um momento. Imagina a situação
que eu estou neste ponto e desejo chegar num ponto mais baixo, onde o relevo é muito acidentado. O que tem que se fazer, então, para que isso seja viável? Você vai ter que desenvolver a sua via ao longo do relevo do terreno, de forma a diminuir a declividade. O que é a declividade ou rampa? É a razão entre o desnível e a distância. Mais adiante a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Então, onde nós temos um relevo muito acidentado, provavelmente vai ter que fazer um desenvolvimento, quer dizer, fazer um traçado muito mais extenso, de forma a ir descendo pouco a pouco. Por quê? Ah, Tuer, mas para descer, todo santo ajuda, né? Mas você tem que pensar que é o seguinte, uma hora o veículo vai ter que subir. E tem veículos de grande porte, caminhões, que às vezes não conseguem vencer uma rampa muito acentuada. Então, por isso que nesse desenho aqui, a gente tem que desenvolver, quer dizer, tem que fazer um traçado muito mais sinuoso. Veja aqui, ó, por exemplo, uma ponte, curvas mais fechadas. Aqui temos até um talveg, né? Tem um córrego. Isso tudo a gente vai ter que pensar quando a gente estiver fazendo análise sobre a planta topográfica. Aqui nós temos já um croquis, né, de um relevo qualquer, de uma planta planialtimétrica e seu modelo em perspectiva. Então temos, por exemplo, aqui onde está o número 5, aqui embaixo, ó, um ponto mais baixo. Aqui, deixa eu só um momento, deixa eu pegar aqui uma ferramenta para fazer uns desenhos aqui. Um momento. Aí, eu acho que aqui vai dar. Bem, quando a gente pega, por exemplo, aqui, ó, aqui, isso aqui a gente chama de uma vertente. Se chover aqui, no caso, vai escoar e vai cair a água neste ponto. Aqui nós temos uma outra vertente. Então, nós temos várias, aqui, duas vertentes, onde a água está sendo carreada para esta região. Essa região aqui é denominada, pessoal, em topografia, não sei se vocês lembram, isso aqui é chamado de talveg. Aí falou assim, talveg, então a gente deve construir uma rodovia no talveg? Não. Provavelmente no talveg vai ter um acúmulo de água. Nós, engenheiros civis, a gente não gosta de água. A água longe de obra. Quem gosta de água é engenheiro agrônomo, engenheiro agrícola. Para nós, a água tem que estar um pouco distante. Então, veja só, a gente fazer uma rodovia que ela fique ao largo ou ela fique próximo de um talveg, pode-se dizer o seguinte, é problema, é problema. No caso aqui, por exemplo, de Belo Horizonte, nós temos, por exemplo, aqui as vias sanitárias ou as vias que são ao longo do Ribeirão Arrudas. Hoje não são tão problemas, porque esse canal do Arrudas aqui em Belo Horizonte já está canalizado. Mas quando chove muito forte, esse canal às vezes nem dá conta. Então, é onde, por exemplo, existem alagamentos. Então, é considerado uma via de talveg, ou uma via no talveg. Já, por exemplo, se eu tiver uma via unindo, por exemplo, o ponto 1 ao ponto 2, nós temos já uma via de cumeada, ou uma via que passa lá no alto da cadeia de montanhas. Já é uma via interessante. Provavelmente problema de drenagem não vai ter. O tipo de solo também, numa cumeada, é diferente totalmente de um tipo de solo do talveg. Vai ser, por exemplo, no talveg, um solo residual, talvez uma argila com baixa, com problemas de compactação. Então, o relevo do terreno está intrinsecamente relacionado ao tipo de solo. Essa relação do relevo com o tipo de solo, provavelmente vocês já devem ter visto em geologia.
ou se não viram, vão ver, tá? Então, são algumas feições morfológicas que um engenheiro civil, um engenheiro agrimensor ou um engenheiro de transportes, ele vai, com base na planta, ele vai enxergar essa planta e quando a gente tem uma certa, vamos dizer, experiência, você olhando a essa planta, você já consegue ter uma noção aonde vai passar os pontos PIs, os pontos de inflexão, para justamente contornar de problemas. Ó, em geral, a solução para ligar dois pontos através de uma estrada consiste em seguir a diretriz geral por uma reta. Então, imagine que eu tenho aqui um ponto A, eu tenho aqui um ponto B. O caminho mais rápido para unir dois pontos, uma reta. Mas aqui nós temos, por exemplo, uma grota. O que é uma grota, pessoal? Um buraco, tá? Aqui temos, por exemplo, ou tangenciando um morro, cortando, por exemplo, um curso d'água. Numa rodovia, pessoal, uma das obras de artes mais caras é uma ponte. Então, a gente evitar de fazer a transposição de um curso d'água é bacana, para a questão econômica. Temos, por exemplo, uma benfeitoria, por exemplo, uma casa, uma fazenda. Então, essa situação de unir com a reta não é a mais viável. Então, provavelmente, esse traçado que seja o viável. E aí nós vamos definir, no caso, pontos de inflexão para justamente fazer com que essa rodovia ela respeite tanto a questão, principalmente a questão técnico-econômica, né, pessoal? O dinheiro. É isso que está mandando aqui. Às vezes um traçado maior é mais quase sempre é mais barato. Um traçado pensado, desviando de tais elementos, com certeza vai ser mais barato. Então aqui temos o desvio, no caso. Deixa eu só apagar isso aqui, só um momento. One moment, please. Então temos, por exemplo, aqui o desvio de uma grota, o desvio de um morro, o desvio de evitar cortar um curso de água e o desvio de uma benfeitoria. Aqui, nessa transparência slide, né, a gente mostra 4 exemplos ou 4 situações de traçados considerando o relevo, ou acidentes no relevo. Em perspectiva que nós temos um traçado de cumeada que eu comentei. Então, imagine que aqui eu tenho uma vertente, uma outra vertente, e passando no alto, um traçado em cumeada. Característica desse tipo de traçado: acompanhar os pontos mais elevados do terreno. Interessante, possui um baixo custo de drenagem e possui, geralmente, uma declividade longitudinal no sentido da via favorável. Isso se a cadeia de montanhas, ou se o pedaço da cadeia tiver a mesma altura. Traçado em vale, traçado de vale, ou seguindo Talweg. Então, aqui eu tenho as duas vertentes, justamente aqui no meio, alguns traçados. Aqui são fotos urbanas, tá, pessoal? São ruas, mas só para exemplificar. Então, acompanha a superfície côncava do terreno. Então, côncava é assim, ó, como se fosse uma conchinha. Côncava, convexa. Geralmente tem pouco volume de terraplenagem, geralmente é uma região plana, mas tem problemas de drenagem. Traçado em garganta. O que é uma garganta? Imagina uma cadeia de montanhas e geralmente tem um ponto mais baixo e segue a cadeia de montanhas. Vamos supor que vocês estão numa bacia hidrográfica tentando transpor para outra bacia hidrográfica. O ponto mais baixo entre a linha de cumeada se chama garganta. E é onde você vai justamente passar uma via.
que é o ponto mais baixo, e geralmente é o ponto mais interessante para se passar um traçado viário. A última transparência que tem aqui, a última figura, é um traçado em meia encosta. Então, eu tenho uma encosta, aqui tem a plataforma, né? As faixas de rolamento, né? A pista, e continua a encosta. Isso é bem comum, porque justamente é a que fica, é a de mais fácil projeto, tá? Também possui um pouco volume de terraplenagem. O único problema é de contenção de encostas. Eu tenho aqui agora, que eu separei, que eu vou tentar achar algumas dessas vias. Eu vou pegar aqui umas vias urbanas, fica mais fácil de enxergar, desses tipos de traçado. O mesmo tipo de traçado urbano pode ser utilizado para entender o traçado rural, tá, pessoal? Vou pegar aqui como exemplo Belo Horizonte. Não sei se a maioria de vocês conhece aqui a capital, né? Creio que todos já vieram aqui tomar uma cerveja ali no Mercado Central, né? Se não vieram, tem que vir, hein? Saudades, viu? Nossa Pois é. Senhora. Eu vou aqui. Todo mundo já foi passear no BH Shopping? Então, aqui eu estou no BH Shopping. Então, o BH Shopping. Aqui temos a Avenida Nossa Senhora do Carmo, sentido centro. E aqui a Avenida Raja, sentido centro também. Eu vou descendo aqui na Avenida Raja. E essa aqui já a gente consegue já perceber, não sei se dá para vocês verem aí, daqui eu estou vendo, já um trecho em meia encosta, que é já descendo, por exemplo, aqui, ó. Aqui a gente tem uma meia encosta. Deixa eu ver se eu tenho como ferramenta de desenhar aqui. Vou usar isso aqui, mas não sei que nem. Ó, tem uma encosta, aqui tem a minha plataforma, outro pequeno talude, né? Outra, outra pista e outra encosta. É uma rodovia em meia encosta. Mas a proporção que vai descendo no sentido centro, a gente observa que a Avenida Raja é uma avenida encomiada, né? Ó, de um lado aqui é o bairro, como é que chama esse bairro, meu Deus? São Bento, acho que é São Bento mesmo que chama. São Bento do lado direito e do lado esquerdo, Jardim América, não estou lembrado do nome do bairro. Mas não observem que tem a encosta do lado direito e do lado esquerdo. É uma rodovia, uma via urbana, né, em comiada. Ela vai seguindo toda a comiada. E tem trechos também em meia encosta. Agora eu vou ver se eu acho aqui, pessoal, uma garganta. Todo mundo já foi para passear na Praça do Papa? Opa, cadê a Praça do Esse eu não Papa? conheço, não. Não, ponto turístico de BH. É onde os casaizinhos vão lá dar um pega. Ou onde você também sofre um assalto, né, pessoal? É, aqui, hoje é sexta-feira, se o Google Earth tivesse tempo real, estaria cheio de carro aqui em volta, tudo embaçado, assim, cheio de nuvem. Só no pega. Então, aqui a gente observa que é uma via urbana, né? Em vale, no caso aqui, dá para observar bem, tem a encosta, outra encosta. Aqui, no caso, não tem problema de drenagem, pessoal, porque é um talveg no alto, né? Quando vai chegando lá próximo da, do canal do Arrudas, aí realmente toda a água que vai sendo escoada para esse local. Aqui no caso, mesmo sendo de talveg, problema de drenagem praticamente nenhum. Aqui no alto, opa, aqui no alto onde, né?
Ó, na Serra do Curral. Estão vendo do alto. Deixa eu ver se eu consigo girar isso aqui, só um momento. Ó, vocês conhecem o Parque das Mangabeiras? Sim, né? Ó, Eu aqui- também não conheço essa, não. Eu não fui visitar, não. Rodei meu por Deus! BH. Você é de BH e nunca foi no Parque das Mangabeiras? Não, eu morei aí um tempo, mas eu Ah, não pois é, andava muito no centro. Só. é um parque municipal, tá aqui. E aqui nós temos a Serra do Curral. E do lado, inclusive escondido, que ninguém vê, né? Nós temos uma cava de uma mineradora abandonada. Mas isso não vem ao caso. Então, aqui no alto, tem um passeio, inclusive, quem depois quiser vir a BH, né? Ou quem está em BH, tem um passeio muito bacana, inclusive, que é subir a Serra do Curral. É um passeio que você vem subindo por essa via aqui, ó. E você vem no alto e vejam que do lado de cá, pode ser aqui no altão mesmo, tem alguns mirantes aqui em cima. Aqui, um mirante bem aqui, ó. Ó, no alto da Serra do Curral. É um passeio chique. Mas aqui, se a gente observar, tem uma via aqui, uma estrada de chão, né? Que vem aqui, por exemplo, deixa eu dar uma derrubada aqui, assim. Aqui, deixa eu ver. Ó, aqui, por exemplo, aqui que eu estou dizendo, aqui já é uma garganta. Apesar de que aqui onde está a mãozinha, aqui a via tenta ultrapassar dessa bacia hidrográfica para essa bacia hidrográfica. Quer dizer, este ponto onde eu estou com a mãozinha aqui é uma tal de garganta. Deixa eu ver se eu acho uma outra garganta. É, aqui já não estou vendo mais. Enfim. Não estou vendo mais. Alguma curiosidade, pergunta? No question? Professor, ali na Tereza Cristina, aquele que sempre alaga, lá é o quê? Seria É a um traçado, garganta? não. Aí é um traçado do Talveg, justamente ele que acompanha o Ribeirão Arrudas. E várias vias urbanas aqui de Belo Horizonte têm essa característica, tá? Choveu, inunda mesmo. Então, aqui nessa foto, justamente é um resumo do traçado de Comiada que eu comentei. Essa aqui é uma foto da Raja, né? Dessa avenida que eu comentei. E aqui dá para ver um traçado em meia encosta. Eu tenho aqui, deixa eu ver meu horário, 19h20. Eu tenho um vídeo aqui. Deixa eu ver se vai dar tempo. Vai gastar uns 7 minutos. Eu acho que dá tempo. Porque depois desse vídeo tem alguns exercícios. O exercício deve gastar uns 10, 15 minutos. Eu vou passar esse vídeo aqui. Enquanto isso, a gente bebe uma água. Deixa eu ver aqui. Peraí, eu acho que não é para eu ter clicado aqui. Só um momento. Tem alguém aí da turma que é aventureiro? Gosta de viajar? De bike? Ou não? Eu já andei um pouco de bike, Viajar, mas não. Nós vamos. já pedalei um pouquinho, mas eu tô muito preguiçoso ultimamente. A bicicleta muito caiada. Nós vamos ver aqui agora, de curiosidade, alguns traçados espalhados aí no mundo. Mas caráter mesmo de conhecimento geral, vamos dizer. Deixa eu ver aqui, como é que solta esse negócio. Pegar a estrada Tá para uma escutando? viagem pode ser sinônimo de tranquilidade e desapego. Sim, escutando. Das paisagens, a aventura, a descoberta de novos lugares. Porém, algumas estradas são capazes de acabar com essa tranquilidade, a não ser que você ame uma boa dose de adrenalina.
No episódio de hoje, você irá conferir as 10 estradas que certamente você não gostaria de dirigir. Já deixe seu like antes de começar o vídeo. Vamos começar! Passagem do Gois, França. Esta estrada trata-se de um trecho permanentemente alagado entre a costa oeste da França e a ilha de Noirmoutier, a cerca de 4 quilômetros de terra firme. Sim, você atravessa um pedacinho do mar de carro. Essa estrada só fica exposta por 2 vezes por dia e somente durante 1 ou 2 horas quando a maré baixa, tornando o caminho visível e acessível ao tráfego. Pelo resto do dia, que permanece inundado por 1,3 a 4 metros de água, a estrada não pode ser utilizada. Estrada do Oceano Atlântico, Noruega. Antes que você pense, essa não é uma estrada comum. A estrada do Oceano Atlântico possui pouco mais de 8 quilômetros de extensão e foi construída literalmente à beira-mar. Durante o percurso, os veículos passam por pequenas ilhas, Recife e 8 viadutos construídos bem no meio do Oceano Atlântico. Foi construída entre 1983 e 1989. O trecho enfrentou, durante o período em que estava em obras, um total de 12 furacões. Tudo isso devido ao fato do local contar com intensas correntes de ar que ocasionam ventos fortes. Em períodos de tempo instável, o mar chega a se chocar com a estrada em diversos pontos. Ou seja, você pode estar muito bem dirigindo e ser surpreendido por uma onda batendo na lateral do seu carro. Zojila Pass, Índia. Localizado na Índia, Zojila Pass é a rota central para as comunidades remotas e montanhosas do Himalaia. A estrada é extremamente estreita e insegura, mas não são somente suas condições físicas que a classificam como uma das mais perigosas do mundo. Outro fator que contribui para isso são os ventos violentos e fortes nevascas que muitas vezes afetam a região. Estrada do Canyon Skypers, Nova Zelândia. Essa estrada é, sem dúvida alguma, um desafio para qualquer motorista, e é até por isso que é necessária uma licença especial para dirigir por ela. A estrada é localizada em um desfiladeiro, é estreita. As pessoas dirigem rezando para não vir um carro na direção oposta, e há um rio correndo logo abaixo. Todas essas características montam um cenário bastante arriscado. Rodovia Dalton, Alasca. A rodovia Dalton, também conhecida como AK-11, é uma estrada de cascalho de 616 quilômetros de extensão e que ainda cruza lagos congelados. No inverno, a estrada acaba nos campos de petróleo no meio do mar congelado. Mesmo assim, a rodovia tem um fluxo de veículos nos meses de verão, cerca de 160 caminhões por dia, e no inverno, cerca de 250. Os condutores dividem as pistas com caminhões que transportam cargas pesadas e geram espessas nuvens de poeira e lama, que reduzem bastante a visibilidade. Não há sinal de restaurante de beira de estrada, nem postos de serviço para reabastecer ou fazer um lanchinho. Estrada de Tianmen Mountain, China. Essa estrada é conhecida também como Estrada para o Céu. Está localizada na montanha Tianmen Mountain de Yunnan, na China. Suas voltas e mais voltas certamente não são para os fracos de coração. Com um total de 99 curvas fechadas, foi construída com este número para simbolizar o céu, já que na cultura chinesa, o 9 é considerado um número de sorte, porque acreditam que o céu tem 9 palácios. No entanto, apesar dessa crença mística, esta estrada serpenteada é praticamente a mais perigosa de toda a China. Imagine só, fazer este trajeto que inicia nos 200 metros acima do nível do mar para um íngreme de 1.300 metros, passando por 99 curvas acentuadas ao longo do caminho. Estrada de Fairy Meadows, Paquistão. A estrada de Fairy Meadows, no Paquistão, é em torno da montanha Nanga Parbat, com sua modesta altura de 8.126 metros.
A estrada é totalmente sem manutenção, muito estreita, íngreme e não tem pavimentação. Não foi construído também qualquer tipo de proteção para conter os carros. Algumas pessoas até dizem que a parte final da estrada só pode ser feita de bike ou a pé, pois é muito perigosa para carros. Estrada de Las Yungas, Bolívia. É considerada a estrada mais perigosa do mundo. Uma extensão de 80 quilômetros ligando as cidades de La Paz e a região de Yungas. É também uma das poucas rotas que ligam a floresta amazônica do norte do país à cidade de La Paz. Seu percurso é caracterizado por encostas íngremes e, em alguns trechos, a largura pode chegar a apenas 3 metros. Também na região, chuva, nevoeiro, lama e deslizamentos de rochas são comuns. Um dos mais famosos acidentes ocorreu em 1983, quando um ônibus saiu da estrada e mais de 100 pessoas perderam a vida. Em média por ano, são registrados 209 acidentes, com 96 mortes. Estrada no túnel Guoliang, China. Este é um túnel cavado dentro da montanha, mas que possui várias aberturas. Ele foi construído em 1972 por moradores locais e foi aberto ao público em 1º de maio de 1977 e dá acesso a uma pequena comunidade no topo da montanha. Um pequeno erro pode ser fatal, especialmente durante as estações chuvosas, onde essa estrada fica extremamente perigosa. Estamos chegando. E aí? Corajosos? Falta meio de morrer, né? Pra andar nessa estrada. Tem umas ali meio radicais, né? Para o fim de mais um vídeo. Demais, viu? Pessoal, veja só. O que vai acontecer nos próximos 10, 15 minutos agora. Alguma pergunta, curiosidade? Não havendo, vamos fazer agora alguns exercícios, tá? Seguindo o mesmo combinado do último encontro, vou dar algumas dicas do TP2, para a gente poder avançar e fazer alguma coisa prática. Então, nós estamos na aula número 2, temos 5 atividades aqui no TP2. Atividade 1, tem assim, de posse da planta topográfica, que já enviei em formato DWG, né? Ou quem quiser imprimir. Então, de posse da planta, primeira coisa, unir os pontos de interseção marcados. Que pontos são esses? Aqui no TP1, no item 6, tem alguns pontos que eu pedi para vocês plotarem e provavelmente vocês entregaram no TP1. Esses pontos, eles estão na planta já marcados. Então, aqui está o ponto início, aqui está o PI1, aqui está o PI2, e aqui está o PI3, o ponto fim. Bem, vamos considerar nesse momento que o nosso traçado, o nosso pequeno exercício de traçado vai ser a união desses pontos. Quer dizer, já foi imposto, ou foi induzido, ou foi sugerido pelo professor que nós vamos unir aqui esses pontos. E aqui vai ser a nossa pequena estrada, quer dizer, nós vamos ter na nossa estrada apenas 3 retas. Então, o item 1 é só isso mesmo, é só unir os pontos. Unir a tangente 1, tangente 2, tangente 3. Foi esse Tuller, mas foi com base em que se definiu esse traçado? Foi com base no relevo do terreno. Eu tinha que unir o ponto inicial ao ponto final. Deixa eu voltar aqui um pouco. Aqui, mais ou menos, estava o ponto inicial,
e mais ou menos aqui o ponto final. Isso considerando essa visão em perspectiva. Esse ponto final, o ponto inicial está mais ou menos aqui. O ponto final está mais ou menos aqui. Considerando esse relevo, em vez de unir o ponto inicial ao final e fazendo apenas uma reta, resolveu-se fazer o seguinte: resolveu-se ir com uma reta horizontal até mais ou menos nessa região. Aqui, uma deflexão até mais ou menos essa região. E daqui, fechando e chegando nesse ponto. Ao invés de você descer, passar pelo Talweg e subir. Então, nós tivemos esse contorno, vamos dizer. Então, nesse momento, o nosso traçado está definido pelos pontos já desenhados na planta. Alguma dúvida desse item 1? Então, o item 1 é só unir os pontos. Se tivéssemos juntos no laboratório, a gente ia discutir qual o melhor traçado, tá? Inclusive, a planta seria até maior. Nesse momento, nós estamos sugerindo ou induzindo que seja isso. Tá bom? Apesar de que dá para perceber que talvez seja o melhor caminho, vamos dizer, para unir o ponto início ao fim. Sobre o item 1, alguma dúvida? No item 2, não havendo, vamos adiante, hein? Item 2. Está pedindo o quê? Calcular as distâncias das tangentes. No meio rodoviário, pessoal, a gente chama de reta, a gente dá o seu nome de tangente, tá? Então, calcular a distância entre as tangentes, os trechos retos, e determinar o nome das estacas dos PIs. Então, como é que funciona isso? Nós aprendemos outro dia uma fórmula, só um momento. Nós aprendemos uma fórmula assim: distância é igual a raiz quadrada da diferença das coordenadas em x ao quadrado mais a diferença das coordenadas y ao quadrado. Para esse traçado sugerido, nós conhecemos as coordenadas das extremidades. Então, basta, então, jogar na fórmula e calcular as distâncias dessa primeira tangente, dessa tangente e dessa tangente. Pois, Tuller, posso também ir lá no CAD e digitar dist e calcular essa distância? Pode. E aí você vai anotar no canto do caderno essa distância. Bem, observando aqui o primeiro traçado, veja que aqui eu estou na coordenada x igual a 50. E aqui do PI1 é o x igual a 400. Como é uma reta horizontal, essa distância daqui até aqui, essa dá fácil. 350 metros. Os senhores vão calcular as outras distâncias. Então, aqui, sobre o item 2, calcular as distâncias das tangentes. Ok? Dúvida? Fácil? De boa, né? Tá. Então, calcular. Diga. Se eu pegar pelo CAD, eu preciso fazer também as contas? Não, nesse caso aqui não precisa, não. Tem uns outros exercícios aqui que precisa. Esse aí pode só pegar a distância e anotar no canto do caderno. Ok. Agora tem uma conta importante, que é o seguinte: determinar o nome das estacas dos PIs. Agora um pouco de revisão também, não sei se vocês já viram isso, ou talvez já viram em topografia, que é o seguinte: no meio rodoviário, a gente usa o conceito de estaca. Em vez de falar distância, a gente fala estaca. O que é uma estaca? É a unidade de medida múltipla do metro. Quer dizer, uma estaca corresponde a 20 metros. Então, fala assim, Tuller, eu andei uma estaca. Então, você andou 20 metros. Eu andei 5 estacas.
Então, você andou 5 vezes 20, você andou 100 metros. Ok? Então, esse é o conceito de estaca, que é utilizado muito em projetos rodoviários e ferroviários. Tem, às vezes, em projetos de ferrovias de transmissão de energia, pode ser considerado que 1.000 metros é uma estaca. Mas, normalmente, para nós, no meio rodoviário, 20 metros que corresponde a uma estaca. Bem, Arthur, mas eu andei, no caso, eu andei, por exemplo, 108 metros. Então, você andou, na verdade, a estaca 5 mais 8 metros. É a correspondência que você andou em estacas. Por quê? 5 vezes 20, 100, mais 8. Então, muitas vezes, você tem partes de estaca, que é definido pela unidade normal do metro, né? Então, 108 metros corresponde a 5 estacas mais 8. Vocês já tinham visto isso em topografia? Provavelmente. Sim, talvez não. Mas é um conceito bem fácil, né, de entender. Por exemplo, aqui, estaca 20 mais 14, quanto que o sujeito andou? Ele andou 20 vezes 20, 400. Com 14, 414. Então, eu vou dar um tempo aqui nesse item 2 e vou fazer o item 5. Ó, porque está pedindo o nome das estacas dos PIs. Aguente mão só um pouquinho. Vou saltar aqui para o exercício número 5. O exercício 5 diz assim: calcular as distâncias e os nomes das estacas dos bueiros. Um exemplo bem fácil, tá, pessoal? Ó, por exemplo, qual que é o nome dessa estaca? Considerando que aqui nós temos uma distância de 650 metros, 30. Como fazer isso? Alguém tem calculadora aí para mim? Faça assim, ó, 650 dividido por 20. 650 dividido por 20 vai dar... Ih, caramba, vai dar quanto, hein? Alguém tem máquina aí? 32,515, é isso? Vai dar 32... Você fez aí para mim? Não, tô tentando achar de cabeça. 32,5. É isso mesmo que ele falou? 650,30 dividido por 20. Quanto que dá? 32,5. Tá, só um momento então. 32,5 estacas. Por quê? Porque uma estaca são 20 metros, por isso que eu dividi por 20. Só que essa forma, esse formato, a gente não utiliza para denominar estacas. Então, vai ser estaca 32. Essa conta está errada, tá, pessoal? Estaca 32. Você fala divisão? Não tá, não? Ah, é Foi o porque que o Luiz 650. falou. O Luiz falou 32,515. Aí a Tiarane falou arredondado. Mas Tá. é 515, o Luiz estava certo. 515, muito bem. Eu achei que era só 650. Não, tudo bem. Então, considerando agora a parte inteira de estacas, temos a estaca 32. Na calculadora, pega aí, por favor, quem está fazendo na máquina aí. Pega 0,515 vezes 20. Nós vamos ter aqui a distância de mais 10,30. Vê se deu certo aí. Deu. Então, considerando que essa distância corresponde a essa distância na notação ou no formato de estaca. 32 vezes 20, 640. 640 com mais 10, 650,30. Fácil, né? Entenderam essa parte? Tá de boa? Sim. Fácil, né? Sim. Tá. Agora, outra pergunta também muito comum. Isso no meio, no dia a dia, né, de estradas. Qual a distância que o sujeito anda até chegar na estaca 24 mais 14, 30? Vai ser 24 vezes 20,
480, né? 24 vezes 20, 480, mais 14,30. No caso, 494,30. Tá certo essa conta? Tá. Bem, então, assim, tem como os senhores calcularem depois para mim essa distância até esse bueiro e a distância entre os dois bueiros. Como que eu acho essa distância entre os dois? É só fazer a maior menos a menor. Bem, isso aqui é uma revisão, pelo menos aqui em Belo Horizonte, quando chega aqui, os meninos já sabem estacas. Mas, beleza. Se nunca viram, isso aí é o conceito de estaca. Sobre o conceito de estaca, alguma dúvida? Então, o item 5 está acabando. No question sobre estaca. Não. Beleza, então. Então, vamos adiante. Aqui, então, só para terminar o item 2. Está pedindo assim, determinar o nome das estacas dos PIs. Uma vez que essa distância daqui, meu desenho ficou meio tosco, tá, pessoal? Eu estou desenhando aqui no mouse. Uma vez que a distância tem 350 metros até aqui, essa estaca se chama estaca 17, né? Mais 10. Tá ficando uma letra meio ruim, pessoal. Tomara que vocês estejam entendendo aí. 17 mais 10. Porque 17 vezes 20, 200, 340, mais 10, 350. O que os senhores vão fazer para mim, então? Calcular essa distância, conforme a gente pediu. Calcular essa distância. Como achar o nome da estaca deste ponto? Pega essa distância. Atenção, hein? Pega essa distância, soma com a próxima distância e transforma essa distância da primeira até o PI2 em estaca. De novo, hein? Para não complicar. Eu já tenho calculado essa distância, somo com essa distância. Entendi, professor? Pega essa somatória e calcula o nome da estaca do PI2. Simples assim. E depois, para achar o nome da estaca do ponto fim, soma as três distâncias, as três tangentes, e transforma essa distância total em estaca. Isso vai ser útil mais para frente no nosso aprendizado. Sobre o item 2. Ok? Dúvidas? Só confirmando, Túlio, vai ser 3 que você falou aí, né? 3 estacas. A última também conta como para nomear ou não? Sim, você vai dar o nome da estaca 0, que é a primeira. Ó, o nome dessa primeira estaca 0. O nome dessa estaca, 17 mais 10. O nome dessa estaca, você vai ter que calcular. E o nome da última estaca. Ou o nome do último ponto. Ok. Vai tentando aí que você vai entender o que eu estou pedindo. Não, eu entendi, era só para confirmar mesmo que... Joia. Beleza, então, já fizemos o 1, o 2 e o 5. Vamos ao item 3. O item 3 também vai ser importante para a gente para frente. Calcular o azimuth do início para o PI1. Eu vou só apagar aqui esse desenho, só um momento. Aqui eu tenho o meu traçado, né? Que a gente está combinando. Está sendo pedido na primeira coisa, calcular o azimuth. Nós já vimos semana passada o que é o azimuth. Então, o azimuth aqui do início. Então, aqui nós temos o norte, né? Está se pedindo esse ângulo aqui, ó. Como aqui é uma reta perfeitamente horizontal, pessoal, isso aqui está bem fácil. Está óbvio, né? Isso aqui é 90 graus. 90 graus. Então, o azimuth, 90 graus, 00 minutos, 00 segundo. Então, esse primeiro azimuth aqui, nós matamos. Agora está se pedindo um conceito também de topografia. O ângulo de deflexão de PI1 para PI2
e de π2 para φ. Atenção agora ao conceito de ângulo de deflexão. Aprendemos em topografia o seguinte: imagina que eu possa prolongar esse segmento nessa direção, ou, desculpe, nesse sentido, né? Como se estivesse prolongando essa reta, e esse aqui é chamado de ângulo de deflexão. E aqui no caso, a deflexão de, no caso, para direita. Direita não, desculpa, esquerda. O sujeito está indo numa certa direção, então ele tem uma deflexão para a esquerda. Vou fazer outro desenho de deflexão. Imagine que o sujeito tem um prolongamento, é como se estivesse esticando a reta, e aqui eu tenho uma outra deflexão para a esquerda. Deflexão para a esquerda. São esses ângulos que está se pedindo para calcular. Bem, agora é o seguinte. No AutoCAD tem como achar esse ângulo? Tem. Usando o Dimension, tem como você desenhar esse ângulo. Então, o desenho vocês podem fazer se quiserem. Mas eu quero que vocês calculem também na mão, hein? Como é que calcula esse ângulo aqui na mão? Atenção aqui para fazer um cálculo dessa deflexão. Veja que esse ângulo que é 90 graus, ele está aqui também, pessoal. Ó. Só um momento. Esse ângulo aqui, ele está aqui, ó. Este ângulo é igual a esse ângulo aqui. E esse ângulo aqui, ó, esse qual, né? A gente fala, mas tem que mostrar, ó. Esse ângulo aqui, ele pode ser calculado. Como que vai ser calculado? Então, eu sugiro vocês calcularem e depois conferir no CAD. Veja que aqui eu tenho aqui um triângulo. Aonde esse cateto é o ΔY, esse cateto aqui é o ΔX. Aqui é um triângulo retângulo, e esse ângulo aqui, que eu estou desenhando de novo, é o que a gente chama em topografia de rumo. Tá, então esse ângulo aqui tem como achar, porque nós aprendemos isso semana passada. Não vou repetir a fórmula. Tem na semana passada. Quem fez o TP1 sabe calcular esse ângulo. Veja, então, que a deflexão aqui, nesse caso, vai ser igual a 90 graus menos o rumo. Eu entendi, vocês entenderam? Então, é possível calcular esse ângulo a partir das coordenadas dos pontos. Dúvidas? De boa, mais ou menos? Bem. Tranquilo. Tá, joia. Para calcular esse outro ângulo aqui, depois vocês pensem. Mas eu posso até dar uma dica aqui, ó. Veja só, se eu fizer uma reta assim vertical, né? Esse ângulo aqui, que vocês acharam agora há pouco, ele está aqui também, ó. São alternos internos. Quer dizer, não é esse conceito de matemática, não. Esqueci. Diga. Eu sempre tomo por referência para calcular esses ângulos de deflexão retas horizontais e verticais, né? Sim, você pode ir lá com consideração retas horizontais e verticais. Lembrando que o ângulo de deflexão é você fazer o prolongamento da reta anterior com o próximo reta. Mais ou menos? Valeu. Tá. E aí, nós terminamos o item 3. Último item 4 e fácil por hoje. Hoje me estendi um pouquinho mais, tá, pessoal? Desculpe aí. Que é estaquear o traçado viário de 20 em 20 metros. Isso é bem fácil. Pega uma régua, quem estiver fazendo na mão, né? E quem estiver fazendo no CAD, o que vocês têm que fazer? Ir marcando de 20 em 20 metros um pontinho. E os senhores vão numerar para mim. Destaca 0. 1, 2, 3, 4, 5. Pode numerar de 5 em 5.
6, 7, 8, 9, 10. Ih, cara, meu desenho que ficou tosco agora, hein? Porque não vai... 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quer dizer, cada marquinha dessa, pessoal, de 20 em 20 metros, tá? Isso no CAD. Se eu tivesse tempo aqui, eu ia até fazer isso com vocês no CAD, mas vocês tentem fazer aí. 15, atenção agora. Meu desenho ficou bem tosco. Dica. Pode usar o Civil 3D? Pode sim. Meu desenho aqui não ficou bom agora, porque eu fui fazendo de forma aleatória e as minhas divisões tinham que ficar do mesmo tamanho. Como eu estou fazendo correndo, pessoal, aqui vai ficar assim, ó. Me desculpem aí, mas ó, 15, 16, 17 e vai ter o 17 mais 10. Porque eu disse que os tamanhos não ficaram bons, tá, pessoal? Então, ó, 16, 17, 17 mais 10. Agora a pergunta. Para chegar na estaca 18, quantos metros eu tenho que medir? Na escala. De novo, eu estou na estaca 17 mais 10. Para chegar na estaca 18, faltam 10. Então, 10 metros. isso. A partir deste ponto, vocês me desculpem, meu desenho está bem tosco, mas a partir desse ponto, vocês vão medir para mim 10 metros e essa aqui vai ser a 18. E continua a marcar 19, 20, 21, 22, 23, até que tudo esteja estaqueado até o fim. Esse vai ser o exercício do item 4. Só um momento, pessoal. Tem que ficar parecido com isso aqui. As marquinhas. Que são as estacas, de 20 em 20 metros. Então, pessoal, o que nós aprendemos hoje? Aprendemos que, para se conceber um projeto de um traçado viário, precisam de vários outros subprojetos, né? Vários elementos. Isso está na página do DENIT, especificamente no IPR, Instituto de Pesquisas Rodoviárias, tem vários manuais, etc. Aprendemos também que existe uma classificação, né? Segundo o critério de volume de tráfego e relevo da região. Vimos que o relevo influencia no tipo de traçado, vimos alguns tipos de traçado. Vimos agora no TP calcular estacas, transformar distância em estaca, calcular ângulos e estaquear o trecho. Esse é o assunto de hoje. Se não houver dúvidas, estamos terminando. Cansei, hein? No question. Pessoal, então, boa noite. Parece-me que semana que vem, na quinta, é feriado, mas eu acho que na sexta não é. Estão sabendo disso? Sim, eletivo. Então sexta, a gente estivesse em outro momento, a gente poderia ter dar folga. Mas como nós estamos no semestre apertado, né? Se bem que esse semestre está mais folgado, tá? Do que o anterior. Mas sexta normal. Fechou? Então sexta vai ter aula normal, é isso que eu estou dizendo. Combinado, né? Fazer o quê? Então esse TP2, vocês vão gastar aí uns 30, 40 minutos e é para entregar semana que vem. No mais, bom descanso para vocês. Boa semana. Boa semana, professor. Até mais. Até mais. Obrigada, boa noite. E eu vou deixar disponível a gravação lá no YouTube.